Olá, alunos da Escola Teológica Embaixada, alunos do CBN, alunos daqui da sede, Balneário Camboriú, alunos de Itapema, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao estudo do fim dos tempos e hoje nós vamos entrar no tema do arrebatamento da igreja, certo? Nós vamos falar desde o arrebatamento até as bodas do Cordeiro, certo? Esse é um tema muito controverso no meio teológico, devido às várias teorias teológicas. Eu falei um pouquinho sobre isso no vídeo passado, né? Sobre um arrebatamento pré-tribulacionista, mesotribulacionista, pós-tribulacionista. É um conteúdo assim que você pode avançar nas suas pesquisas, busque sempre fontes confiáveis. Mas é bom nós aprendermos todos esses conceitos, né, para que a gente possa argumentar, né, e também diante de argumentações, para que não fique aquela questão, isso é heresia, isso é verdade, isso não é. Até eu recebi uma pergunta essa semana a respeito desse assunto, né, de que ali no fim nós aprendemos ali sobre a vinda do anticristo na aula passada, né, a ocasião, né, do mundo, como é que o mundo, né, será encontrado ali nesses dias de fim, né, pós-dores de parto. E teve uma declaração que eu dei ali, né, mediante a informação bíblica de que o mundo estaria em apostasia. E aí um questionamento foi que, poxa, mas a igreja vive declarando avivamento, buscando avivamento, não é contraditório? Primeira coisa que nós temos que entender: contraditório é tudo aquilo que está em desacordo com a Bíblia, certo? A Bíblia ela é clara, ela é certa, ela é infalível. Todas as ações extra-bíblicas é que precisam ser comparadas com a palavra de Deus. E eu lembro que a resposta que eu dei é que a igreja ela tem o papel de formar discípulos, certo? Em nenhum momento a Bíblia diz, promovam um avivamento. Não, formem discípulos. Então, a ocasião do fim dos tempos, né, do arrebatamento e da vinda do anticristo, ela vai se dar sim num mundo apóstata, né, numa igreja ativa. Mas essa ideia utópica que a igreja tem do avivamento e louvor tocando em cada esquina e para a direita, para a esquerda, isso não existe. Aqueles que serão salvos, eles serão alcançados de uma forma ou de outra. O evangelho ele será levado aos quatro cantos do mundo. Mas esse entendimento de que toda a terra será conquistada pelo Evangelho e viveremos ali um mundo evangélico, isso não existe. Isso é algo que vai se cumprir no milênio, onde toda a terra, né, se dobrará diante de um único rei que é Cristo. Mas essa terra ainda caída, não. Ela ruma à apostasia. Ontem eu ainda li uma reportagem de crianças, né, principalmente as crianças europeias, dessa geração, né, nascida ali em 1990 até o ano de 2010, ela é considerada uma geração pós-cristã, porque é uma geração que ela não está sendo evangelizada, ela não está sendo ensinada com o Evangelho. Então, a própria conjuntura social já diz, olha, essa é uma geração pós-cristã, que quando ela for adulta, ela será, na sua grande maioria, né, composta de ateus. Ou seja, é a confirmação do cumprimento da profecia, né, de que o mundo seria apóstata quase que na sua totalidade. Mas isso não impede que o propósito de Deus se cumpra, que o Evangelho alcance aqueles que precisam ser alcançados e, então, né, Cristo possa vir executar o seu plano de resgate da humanidade. Então, às vezes a gente se frustra com as afirmações bíblicas que se contrapõem
as culturas evangélicas. Mais uma vez, já essa semana, né? Claro que eu estou gravando o vídeo agora em 15 de setembro de 2020. Essa semana, mais uma vez, nós estamos acompanhando outros escândalos evangélicos aí na mídia, né? Da família dos Valadão ali, estou dando aí como um exemplo, de que a Ana Paula Valadão deu um exemplo, né, bíblico a respeito do homossexualismo e suas consequências, mas hoje, se você for pesquisar as notícias aí, der um Google aí nas notícias, você vai ver um ataque massivo, né, à declaração e também ao povo evangélico, né? Ou seja, aquele cumprimento de perseguição cada dia, cada semana ele vem se intensificando. Então, a gente não pode confiar nosso coração em utopias, né, em romanticismos evangélicos. Nós temos que crer naquilo que a Bíblia Sagrada nos diz, ainda que a notícia não seja de acordo como gostaríamos que fosse. Então, no fim dos tempos, Jesus disse, né, que seria como nos dias de Noé. Casariam, dariam-se em casamentos, e os dias de Noé foram dias apóstatas, de contaminação, né, de envolvimento, de paixão com as coisas mundanas e malignas. Tanto é que o mundo estava povoado de deuses, de gigantes. Nós estamos entrando também em dias parecidos com o de Noé. E como foi a salvação no dia de Noé? Poucos os justos que entraram na arca, e uma grande multidão, né? Quase que a totalidade da população foi condenada. Então a gente não vai fugir disso, ainda que a cultura evangélica diga o contrário e aqueça a nossa alma com isso, né? Então às vezes aí esse entendimento bíblico, teológico, ele frustra muito das nossas paixões, dos nossos quereres, tá bom? Então olha só, o arrebatamento da igreja. Eu falei na aula passada, nós estudamos aí sobre a ascensão do anticristo, e que quando ele viria, supostamente, de acordo com o entendimento, né, do pré-tribulacionismo, quando o anticristo estivesse pronto para vir, quando Deus dissesse é a hora de vir o anticristo, então o Espírito Santo seria retirado da terra juntamente com a igreja. E esse é o fenômeno, né, que nós conhecemos como o arrebatamento da igreja. Acompanhe comigo. Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 4, verso 16 em diante, diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor dos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Muita informação nesse versículo, quer ver? Dada a palavra de ordem da parte de Deus, Deus diz: é agora, traga a minha igreja, né, porque o anticristo vai entrar, certo? Tá bom. Ouvida a voz do arcanjo, a ressoada a trombeta de Deus. Próxima aula, nós vamos aprender sobre a grande tribulação, o julgamento de Deus sobre a terra, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus, que ocorrerão no período em que nós já estivermos sido arrebatados. 7 anos de tribulação e grande tribulação na terra, e 7 anos de arrebatamento, julgamento de Cristo e bodas do Cordeiro nos céus com Cristo. Então, durante os 7 anos, Deus trará um julgamento. Permite-se que o anticristo venha, cumpra o seu plano e depois sofra a condenação de Deus, o anticristo e toda a população mundial. Aqui eu abro um parêntese: ressoada a trombeta de Deus é que nós seremos arrebatados. De acordo com o entendimento, né, de dispensacionalista, né, e tribulacionista, as trombetas elas só soam
mais adiante, no avançar dos anos. Então aqui é uma das pistas, um dos embasamentos do mesotribulacionista. Porque a trombeta ela só soa adiante, depois que o anticristo vem é que as trombetas soam. Então guarde essa informação que nós vamos aprender na próxima aula. Então, mediante o entendimento ao pé da letra disso aqui, sim, nós só seríamos arrebatados na metade da tribulação e sofreríamos a perseguição extrema do anticristo, dias de extrema dores. Espero que isso não aconteça. Espero que a gente seja arrebatado antes, ok? Que se cumpra o entendimento pré-tribulacionista. Que Cristo dê a ordem, sejamos arrebatados e o anticristo venha. Porque senão o bicho vai pegar. Então, ressoada a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. Primeiro, quem é morto em Cristo? Aquele que morreu salvo. Aquele que morreu com o Espírito vivificado, certo? Provavelmente eu já expliquei, acho que na aula da CTM, onde os mortos em Cristo estão e os mortos em Cristo não estão. Se eu não expliquei ainda na aula de fim dos tempos, você, o que está assistindo, bota ali um comentário no vídeo, que aí no próximo vídeo eu faço um parênteses e dou essa explicação, ok? Então os mortos ressuscitarão primeiro e depois, quando? Depois os vivos, nós os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor. Então vamos dar uma dividida aqui. Primeiro ressuscitam-se os mortos. Olha só que interessante. Os mortos em Cristo ressuscitam primeiro na terra. E quanto tempo depois nós, os vivos, seremos arrebatados junto com esses mortos que foram ressuscitados? Aqui é uma incógnita. Porque a gente pensa assim, que arrebatamento pronto, deu a trombeta, a voz do arcanjo, né? Então, o morto ressuscita, nós os vivos já subimos automaticamente. A Bíblia está dizendo que há um intervalo. Primeiro ressuscitam-se os mortos, depois nós, os vivos, seremos arrebatados. Então há um gap, aqui há um intervalo, ressuscitados e nós arrebatados. Ressuscita, junta e arrebata. Agora há vários questionamentos teológicos aqui. Qual é o tempo que se dará entre a ressurreição dos mortos e a nossa junção com esses mortos ressurretos para sermos arrebatados? Vai ser 10 minutinhos, ressuscitou e a gente já vai? Ninguém sabe. Há um exemplo bíblico, de ressurreição e depois arrebatamento. Qual? Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus Cristo ele é ressurreto, certo? Num corpo diferente, num corpo glorioso, que atravessa a parede, mas que também comia, podia ser tocado, mas ele tinha uma aparência gloriosa, que talvez poderia ser transmutado, tanto é que os pastores no caminho de Emaús não os reconheceram, o Tomé só reconheceu quando botou a mão ali nos cravos. Então, um corpo misto, de glorioso, com um corpo ressurreto ainda em transformação. Mas Cristo ficou na terra com esse corpo, Há um entendimento que durante 40 dias ele ainda fez aparições na terra antes de subir. Então aqui é uma conjectura. Pensa se os mortos eles são ressurretos e ficam 40 dias vagando sobre a terra. Olha o caos que isso vai causar no mundo. Olha só o pandemônio, Olha só a toda a tribulação que isso vai causar no mundo. O terror que isso iria causar. O temor, as conversões. Aí sim, se isso acontecer, eu creio no avivamento. Morto ressuscitado, gerando pânico.
na população, que provavelmente já vai estar em caos, em meio a guerras, né? Porque o anticristo ele está prestes aí a entrar para solucionar o caos no planeta. Então, há uma hipótese de que os mortos sejam ressurretos, fiquem um tempo na terra, causando alvoroço, causando temor e tremor, e depois nós, os vivos, seremos juntados a eles, né, num único espírito, e seremos arrebatados aos céus. Mas também pode acontecer de ser ressurreto e nós subimos instantaneamente, mas há precedente bíblico de que os mortos primeiro ressuscitam, passam um tempo e nós somos juntados. Seremos arrebatados juntamente com esses ressurretos para o encontro do Senhor nos ares, certo? E assim estaremos para sempre com o Senhor, juntos do Senhor para sempre. Então nós vamos ser levados aos ares, a um lugar nos céus, uma outra dimensão física e espiritual. Muita informação numa única passagem. Dúvidas? Bota lá o comentário, me manda no WhatsApp, que aí eu trago o complemento. Olha só o que diz 1 Coríntios 15. Gente, eu sempre passo ali, né? Eu dou ênfase aos versículos, mas tem todo um complemento literal aqui para vocês acompanharem, tá? Então, leiam os slides, ali eles trazem algumas explicações, isso traz enriquecimento para vocês. Esses textos foram tirados do livro que eu escrevi, então aí já fica aí um gostinho aí para quem não leu ainda. 1 Coríntios 15, 51 a 52. Eis que aqui vos digo um mistério, é algo que é misterioso, que não é normal. Na verdade, nem todos dormiremos, certo? Nem todos morreremos em Cristo. Quem morre em Cristo, dorme. Quem morre sem Cristo, morre. Certo? Morte é para quem não está com Cristo e o dormir é para os que estão em Cristo. Mas todos seremos transformados. Os que morreram e foram ressurretos serão transformados. Nós, os vivos, que ficarmos vivos, seremos transformados antes de sermos arrebatados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, aqui mais uma vez essa declaração, a última trombeta, ela acontece já no período, já no meio da grande tribulação. Então aqui mais uma vez um indício de que provavelmente pode ser que o arrebatamento aconteça no meio da tribulação e sim nós sejamos perseguidos. E pode ter certeza que nesse tempo a igreja não vai ser permitido ser aberta, né? Porque haverá perseguição. Então mais uma fonte de que diz que esse avivamento que, né, a igreja espera ele não acontecerá desse jeito, porque se comprovar isso, esse tempo será de grande perseguição à igreja, talvez de ilegalidade, né, do ajuntamento eclesiástico. Porque a trombeta soará, sim, vai soar, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então esses mortos que ressuscitarão primeiro, eles ressuscitarão em corpos incorruptíveis, incapazes de serem corruptos, um corpo diferente dessa carne corrompida. E nós seremos transformados no quê? Nesse corpo incorruptível. Então, antes de subirmos aos céus, nós seremos transformados, teremos os nossos corpos transformados. E aí aquela questão, a salvação é tripartida, ela está acontecendo, ok? Salva-se o Espírito mediante a aliança com Cristo, e uma vez que o Espírito foi salvo, essa salvação nos é segura, né? Eu não gosto de dizer assim que uma vez salvo, salvo para sempre, porque isso gera muito polêmica. Aí a pessoa, mas perde, não perde? Eu particularmente penso que não creio. Não só penso, como tenho certeza absoluta que não perdemos, mas você é livre para crer no que quiser. Salvo o Espírito, Cristo diz:
Agora transforme-se, né, pela renovação da vossa mente, para que você receba aquilo que é bom, agradável e perfeito da minha parte. Porque um dia, quando eu voltar, o seu corpo também será transformado. Então a salvação ela é única, mas ela é gradual. O meu espírito hoje está salvo. Nessa dispensação da graça, nesse tempo aqui da igreja, eu estou transformando a minha mente para que eu seja mais parecido com o Cristo. E mediante a transformação da minha mente, as minhas obras vão sendo edificadas e elas terão um efeito no milênio, já vou falar sobre isso mais para frente. Mas a carne corrupta, caída, ainda está comigo. Por isso há sempre esse contraponto e a necessidade ampla da graça, porque pecamos sempre. A carne deseja o pecado. A mente ainda conhece o bem e o mal, mas o espírito já foi restaurado. Certo? Então, nesse momento aqui do arrebatamento da igreja, uma outra parte da salvação ocorre. O nosso corpo ele deixa de ser corrupto e ele passa a ser incorruptível, né? Nessa transformação que é um mistério. Como é que vai ser? É um mistério. Isso foge das leis físicas, biológicas e naturais, ok? Não tem explicação ainda. E nós então passaremos por todo esse processo de transformação. Vamos seguir? Como será o arrebatamento da igreja? A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. É uma incógnita, sempre será uma incógnita. Será como um ladrão que vem e você não espera. Vai ser como um relâmpago que há trevas nos céus e de repente tudo se ilumina. Então não há conjectura. Jesus fala assim, olha os sinais. Você acha que vai chover? Provavelmente vai chover. Agora a hora exata que vai chover você não sabe. Está chegando o verão porque você vê, né, o trigo no campo? Não está chegando o verão. Mas qual o dia exato da colheita? É só quando ele estiver, né, quando o dono da colheita disser, é hora de colher. Como será? Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Aqui há uma proporção, né, básica aqui de 50%. Vai ser assim? 50% da população vai, 50% fica? Olha, se for isso, então vai ser muito mais do que crente, vai juntar o católico, vai juntar gente de todo mundo. E aí vai se também quebrar paradigmas, né, eclesiásticos. Porque só o evangélico que vai, o católico não vai, ou esse aquele não vai, não. Quem é que sobe? Sobe aquele que tem o Espírito vivificado. Quem é que tem o Espírito vivificado? Aquele que creu em Jesus Cristo. Ainda que tenha sido pendurado na cruz, ladrão, sem vergonha, bandido, disse, Cristo me salva. Salva pela graça. E mais uma vez, né, uma repetição daquele versículo, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas seremos todos transformados e ressuscitaremos num corpo incorruptível e nós seremos transformados. Pouca informação clara a respeito do arrebatamento, certo? A questão é virá, né, com algo assim extraordinário, debaixo de muito mistério. Pode ser que haja ali um mover de mortos primeiro sendo ressuscitados, depois nós, os vivos, pode ser que aconteça tudo junto, não sabemos. Mas há um entendimento que isso tudo ocorre em paralelo. Vamos ser arrebatados para os céus e na terra o anticristo vai governar por 7 anos, ok? Se vamos subir no começo dos 7 anos
no meio dos 7 anos ou no fim, a gente não sabe. Espero eu que seja no começo. Mas eu tenho muito claro que deve ser antes da implantação da marca da besta. Porque eu já falei isso, a marca da besta condena. E Cristo salva. Então não há como o salvo ser condenado por ter tomado a marca da besta. Isso é um paradoxo. Não acontece. Então nós seremos arrebatados com um corpo glorioso aos ares, provavelmente ao paraíso. Não sabemos o lugar, a Bíblia nos dá uma pista. Eu vou trazer esse versículo na próxima aula, não preparei aqui, mas a Bíblia dá uma pista desse lugar, a Santa Congregação. E aí, o que vai acontecer? 2 Coríntios 5:10. Todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Então nós vamos, após o arrebatamento, vamos para o tribunal de Cristo, para que cada um de nós receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então aqui nós vamos para um julgamento das nossas obras. As nossas obras nos salvam? Não. A salvação é por graça, mediante a fé. Mas, após a salvação, após a ida, porque a gente sempre pensa, eu vou ser salvo depois que eu for arrebatado. Não, já sou salvo. O arrebatamento é uma consequência da salvação, mas aqui teremos um julgamento. Jesus Cristo, ele vai nos julgar pessoalmente, um por um. O pastor, vai levar tempo, ele é o Senhor do tempo. Amém? O tempo ocorre cronológico aqui na Terra. Nos céus, o tempo é diferente. Para Deus, um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Então não tenha pressa. E nós vamos ser julgados por aquilo que nós fizemos por meio do corpo, ou bem ou mal. Então nós vamos prestar conta de tudo aquilo que fizemos em vida. Então, continuando aqui, próximo verso a respeito do julgamento dos santos. 1 Coríntios 4, verso 5. Nada julgueis antes do tempo, tá, igreja? Até que venha o Senhor, porque Ele vai trazer luz às coisas ocultas das trevas. E aí fica a questão, há coisas ocultas das trevas na sua vida? Luz será lançada sobre ela. Então o tempo de conserto é agora. Eu sempre digo, não tenha medo de perder a salvação, porque ela é de graça. Mas nós temos que temer o julgamento de Cristo, porque ele depende exclusivamente das nossas obras. Ok? E aí nós vamos passar vergonha. Todo mundo. Uns mais, outros menos. Mas também manifestará os desígnios dos corações. O que é o desígnio do coração? Eu fiz essa obra por amor a Deus. Não, eu fiz essa obra para aparecer para o pastor, para receber aplauso, para receber likes no Facebook, para receber louvores das pessoas, para me sentir engrandecido. Então, o desígnio do coração, eu me casei para amar minha esposa? Não, foi por interesse. Eu trabalhei para edificar a minha casa? Não, trabalhei porque eu gostava mesmo era do dinheiro. Então, o desígnio dos corações mediante cada uma das nossas obras será revelado. E então, cada um receberá de Deus o seu louvor. Deus ele vai recompensar cada um segundo as suas obras, uns mais e outros menos. Apocalipse 22:12. O meu galardão está comigo para dar cada um segundo a sua obra. A Bíblia fala sobre alcançarmos coroas incorruptíveis, sobre aqueles que sofreram por causa de Cristo, receberá a coroa da vida, todas essas coisas em sentido figurado, mas que lá nós entenderemos plenamente a função e o objetivo de cada uma dessas recompensas. Aquele que serve de exemplo ao rebanho, quando aparecer o sumo sacerdote, alcançará a incorruptível coroa de glória.
Então, aqueles que buscam glória aqui, louvor e exaltação, não receberão lá. Mas aquele que é exemplo ao rebanho, sim, ele será honrado no porvir. Aqueles que amam a vinda de Cristo, né, ele vai receber a coroa da justiça. Você ama a vinda de Cristo? Ah não, Jesus, espera mais um pouquinho, eu tenho tanta coisa para fazer, a minha empresa, eu tenho que enriquecer, eu tenho... Sabe, nós amamos a nossa vida. Mas tem gente que ama tanto que diz assim, Jesus, não vem agora, não vem agora. Sabe, espera mais um pouquinho. Aqueles que amam a vinda de Cristo, esse vai receber a coroa da justiça. Então, para mim, de toda essa mensagem do Evangelho, essa é a mais importante, né? A questão do julgamento dos santos. Porque o Cristo, ele nos escolhe para a salvação. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós e vos designei. Então, Cristo nos escolhe para sermos salvos. Mas a questão da recompensa, ela depende exclusivamente de mim. Quem eu serei daqui para frente, é o título do meu livro, vou fazer uma propaganda, né? Quem eu serei daqui para a eternidade depende exclusivamente de mim. Porque Cristo me salvou e agora eu tenho a oportunidade de edificar as boas obras. E essas boas obras edificadas aqui vão definir o meu futuro. A aula do milênio, nós vamos entender tintim por tintim a respeito desses galardões, onde serão utilizados, de que forma. Então esse deve ser o grande temor do cristão. Edificar boas obras. E edificar boas obras, não estou falando exclusivamente de você abrir o seu GR e cuidar do seu GR, não. Obra é tudo aquilo que vem à sua mão. Qual é a obra dos teus pensamentos? Qual é a obra perante a tua família? Como você tem agido com a sua esposa ou o seu marido? Como você tem representado Cristo aos teus filhos? Como você tem educado os teus filhos? Você tem honrado, você tem amaldiçoado, você tem os abandonado? Como você tem tratado os seus pais? Como você constrói obras perante a sociedade, no seu trabalho, como empresário, como chefe, como empregado, como profissional liberal? Com o seu dinheiro, quais as obras que você edifica com o seu dinheiro? Você tem ajudado aos pobres? Mateus 25, 32 diz: Vinde, benditos do meu Pai, recebei a herança que está guardada para vós. Porque eu tive fome e me deste de comer, estive com sede, me deste de beber, estava nu e me vestiu, estava preso e vos me visitar. Então, a obra ela é ampla, ela é além da igreja. Né? Essa é uma outra questão que precisa ser quebrada, que obra não é só vir na igreja, fazer ali o teu servicinho, receber um aplauso, não. Tudo que vem às tuas mãos é uma oportunidade de glorificar a Deus. E se Deus é glorificado, você receberá o galardão por isso. Em casa, no trabalho, com os filhos, com a esposa, com o marido, na igreja, onde for. Então a sua vida renove-se pela transformação da vossa mente, e quanto mais a sua mente é transformada, né, transformada à semelhança da mente de Cristo, mais serão as obras que você edificarão neste tempo, e maiores serão as suas recompensas, as tuas coroas, os teus galardões no julgamento de Cristo. Não tenha medo da salvação. Deixa, ela está com Cristo. Agora, pegue-se na edificação, né, do caráter de Cristo em você. Quanto mais o caráter de Cristo for tratado, maior será a quantidade de boas obras na sua caminhada e maior o seu louvor. Para mim, essa é a mensagem mais importante. Creia nisso. Amém? Deixe as bobagens para trás. E você sabe o que é bobagem, né? Aquela exaltação própria, cada um sabe onde aperta o calo. Mas olhe para frente, sempre para frente. Olhe para Cristo.
E né, isso aqui tem uma ordem cronológica sistemática, mas se vai ser assim nós não sabemos. Mas entende-se que depois do julgamento de Cristo, para que sejamos recompensados ou não, nós passaremos então às bodas do Cordeiro, que é o casamento da igreja com Cristo. Olha só o que diz esse versículo. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque são vindas as bodas do Cordeiro, e a sua esposa, nós, a igreja, já se aprontou. E foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Olha só que interessante. A nossa roupa para o casamento de Cristo com a igreja, ela vai ser diferenciada uma das outras. Cada pessoa vai ter uma roupa diferente, um modelito diferente. Porque a nossa roupa será de acordo com as justiças que apresentarmos. Então aqui já vai ter uma diferenciação, uns com roupas mais bonitas do que as outras. Sentido figurado? Pode ser, mas pode não ser. Mas aqui já será diferente. Uns com certeza estarão mais alegres do que os outros, porque uns apresentarão mais obras do que os outros. Uns receberão mais recompensas do que os outros. A salvação é de graça, mas o louvor, a honra, as recompensas são segundo as obras. Então essa festa do casamento, ela já vai ter aí um destaque individual de cada um. Olha só o que a Bíblia diz a respeito das bodas do Cordeiro. Regozijemo-nos e alegremo-nos, ou seja, vai ser aberta com muita alegria. Será celebrada a ceia do Senhor. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Em verdade vos digo que o Senhor se cingirá e os fará sentar à mesa e, chegando-se, os servirá. Olha só que interessante. Quando nós partilhamos da ceia aqui na Terra, a gente não está fazendo algo definitivo. Talvez o cristão ele tenha a mente assim, a ceia que participamos hoje é um complemento, a conclusão da ceia da Páscoa do judeu. Sim, é uma questão cronológica e conseguinte, ela vai se complementando. Mas a nossa ceia ainda hoje é um lugar de passagem, é um ritual de passagem. A Bíblia diz, Jesus diz, olha, essa vai ser a última vez que eu tomo do fruto da videira com vocês. Depois só tomarei no reino dos céus. Fazei isso em memória de mim. Então Cristo, hoje na ceia, Cristo está dizendo, reúnam-se, partilhem do pão e do cálice, reflitam as obras que vocês têm executado, porque haverá uma ceia derradeira. Então, essa santa ceia que participamos hoje é para trazermos a memória, sim, da graça de Cristo, mas também para lembrarmos que Cristo ainda vai nos recompensar segundo as nossas obras. E ele diz, vai ser a ceia derradeira, verdadeira, vai ser o meu jantar de núpcias com a igreja. Então a gente tem um duplo significado na ceia do Senhor hoje. Lembrar da salvação que já nos foi dada e lembrar-nos, trazendo-nos à mente que somos de Cristo e que estamos na construção de uma vida de boas obras. Então, essa ceia, ela ainda é um ritual de passagem, foi meio completo. Então, nós temos que, toda vez que vir a ceia, agradecer a Deus pela salvação e dizer, Deus, eu me conserto, porque as minhas obras não têm te agradado. Ou Deus, ajuda-me, Pai, a alcançar boas obras. Ajuda-me, Senhor, a cuidar da minha família. Ajuda-me, Senhor, a ser um bom patrão, um bom funcionário, a ser um exemplo na sociedade. Ajuda-me, Senhor, com dons e ministérios para que eu possa executar o teu trabalho na igreja. A ceia, ela tem um lugar de conserto, sim, naquilo que erramos e naquilo que podemos melhorar, porque a verdadeira ceia virá e Cristo, ele vai
se aprontar, ele vai se vestir como noivo e ele vai nos servir um por um. Aquilo que fazemos em memória, lá faremos ao vivo. E o Senhor vai nos recompensar, vai nos dar a comida, a bebida, ele vai se vestir, ele nos fará sentar à mesa. Então, toda vez que você participar da ceia, agora lembre-se disso, do seu propósito de vida, construir uma vida digna de obras a Cristo, porque no dia dessa ceia verdadeira, não vai ter mais obra para ser cumprida, certo? Tudo já se consumou. E olha só como vai ser legal. Assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Aonde vai ser essa ceia? No reino dos céus. Com Abraão, Isaque e Jacó, e estaremos todos lá e lembraremos uns dos outros. E saberemos o mal que fizemos, o bem que fizemos. A nossa consciência sempre será preservada. Sempre lembraremos aquilo que fizemos em vida e pós a vida normal. Então vai ser um tempo de muita exaltação e de muita alegria. Amém? Aproveita para ler a Bíblia inteira. Pensa, você vai encontrar lá o profeta Abacuque. E ele vai dizer assim, você leu o meu livro? E você diz, puxa, não li, que vergonha. Né? Então, pelo menos a Bíblia inteira você tem que ler para chegar lá, encontrar os profetas e dizer, olha, li tudinho da sua vida. Amém? É tremendo esse entendimento, né, de arrebatamento, julgamento e casamento, porque ele traz clareza ao nosso propósito. O nosso propósito ele não é completo aqui. Por isso que a igreja quer viver o melhor aqui, o avivamento aqui, a glória aqui. Não, mas é para o porvir. Hoje nós somos cidadãos celestiais, embaixadores de Cristo. Essa não é a nossa morada. Aqui ainda sofremos tristeza, dano, alegria, coisas boas, coisas ruins, mas estamos no mundo inteiro, né? Como vivemos nesse mundo que jaz no maligno. Temos o favor, temos a autoridade, a proteção de Deus. Mas o melhor de Deus ainda está por vir, e não é para esse tempo. Esse tempo, infelizmente, ele entra em degradação. Então, uma coisa eu só faço, é o que o apóstolo Paulo diz, eu olho para o meu alvo, que é Cristo. E quando eu olho para Cristo, por onde eu passo, eu deixo obras edificadas em nome de Cristo. Em tudo aquilo que for o meu alcance, e de acordo com o bom desígnio do coração, para glorificar a Deus, nunca a mim, nunca para o meu propósito, nunca para o meu louvor. Isso é maravilhoso, porque sabemos que daqui para frente, né, nós temos um período de transição no mundo, mas que nós vamos viver o melhor por todo o sempre com Cristo Jesus. Reflita nisso, reflita, sabe, no julgamento de Cristo sobre a sua vida. Né? Que tipo de obra você vai apresentar? Boas ou más? A sua recompensa vai depender disso. Mas o tempo para se fazer boas obras é agora. Não é obra para o pastor, não é obra para você, não é obra para aparecer, para postar, para receber like, para encher balão, para fazer festa, não. É obra para Jesus Cristo, para ser recompensado nas bodas do Cordeiro. Próxima aula, então, nós vamos estudar a respeito do período da grande tribulação. Enquanto estivermos nos céus com Cristo, Deus derrama sobre a terra os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Amém? Comentários, dúvidas, deixe ali, né, nos comentários do vídeo e vai ser um prazer te responder. Deus te abençoe e até a próxima aula. Amém.